Presidente, falando ainda sobre a questão dos produtores rurais, o produtor de leite tem sofrido bastante com relação ao preço. E são muitas as variáveis, né? A importação do leite em pó daqueles países do Mercosul foi um problema. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve recentemente aqui na região, em Ituiutaba, participando da Expopec, e disse que ia ver o que podia ser feito. Semana passada teve uma reunião lá em Brasília, no intuito de tentar ter políticas públicas para resolver esse problema. O senhor também é produtor de leite. E aí? O que está acontecendo? O que pode ser feito? O que o governo precisa fazer para resolver esse problema? Olha, Danilo, nessa hora todos estamos perdendo. Todos os produtores de leite, independente se é o pequeno, se é o médio ou se é o grande. Cada um tem os seus problemas. Os grandes têm problemas, às vezes, até maiores do que os pequenos, dado o nível de investimento que tem. Então, realmente é um momento da gente estar com muita união, né? E realmente acreditar nos nossos parlamentares, naqueles que nos representam. Só eles têm a capacidade de realmente sensibilizar o governo para que alguma coisa seja feita. Como, por exemplo, o que está sendo feito pela deputada Ana Paula. Nós identificamos aquela questão do programa Leite Mais Saudável, né? Ou seja, as indústrias brasileiras têm uma redução na alíquota de impostos da ordem de 50% para poder fomentar a produção nacional. Qual o sentido faz que essas empresas estejam tendo essa redução, esse benefício fiscal, se estão importando leite da Argentina e do Uruguai? Né? Pois é. Então, essa é a questão que está sendo entregue foi entregue na mão do ministro. Ele está trabalhando isso internamente e a gente espera que esta semana, que vai ser a semana em que os laticínios estão formando o preço para pagar para o produtor mês que vem o leite que foi entregue esse mês, né? Que esse é outro problema que nós temos. O produtor ele entrega o leite durante 30 dias sem saber o preço. Depois que ele sabe. Ele vai saber no final do mês, às vezes no início do mês subsequente, e vai receber lá para o dia 15, dia 20, alguns laticínios pagam. Isso se pagar em dia, porque alguns laticínios também com dificuldade, às vezes não conseguem pagar em dia também. Então, assim, a vida do produtor é muito difícil, né? O governo tem que ter essa sensibilidade, porque produzir leite é uma questão muito complexa, né? Você precisa de estar com tudo em harmonia, questão de qualidade de água, a qualidade da alimentação. A vaca precisa estar bem cuidada, saudável. Não pode faltar energia na fazenda, porque se faltar atrás ordenha. Se chover demais dá barro, se chover de menos, falta chuva para poder o pasto crescer, a lavoura também desenvolver da forma como precisa para ter o alimento guardado para a época da seca. Enfim, é uma indústria a céu aberto. Não, e eu vi uma coisa que eu não sabia, vivendo e aprendendo, não é? Eu vi no Agro Paranaíba, semana passada, inclusive, que gera um estresse térmico, que a vaca deixa de produzir cerca de... o excesso de calor gera um estresse térmico no animal, ela perde em torno de 20%. Já tem estudos falando que ela deixa de produzir. Então, quer dizer, além disso tudo, ainda produz menos. Ela é igual nós, né, o ser humano, né? Se você está sob um frio muito intenso ou um calor... você produz menos. Você vai produzir menos, você vai ter dificuldades de cumprir com as suas funções normais. Então, a vaca, ela sente isso, só que multiplicado por muitas vezes, né? Porque ela está ali... É uma máquina, vamos dizer assim, de produzir leite. Né? As vacas que têm, inclusive, mais características leiteiras mesmo, né? Especializadas para isso, vacas que produzem, às vezes, 40, 50 litros de leite por dia, elas bebem um volume de água muito grande. Então, ela com 36,7, 36,8 graus, se começar a elevar um pouco, ela começa a entrar em estresse térmico e aí para de comer, e ela fica ofegante enfim. E aí também não reproduz direito, não emprenha, às vezes pode ter até algum problema durante a sua gestação. Então, por isso os produtores de leite estão investindo cada vez mais na ambientação, na climatização das vacas. Né? Se você for fazer uma rodada aqui, em Uberlândia mesmo, não precisa ir longe, vamos conhecer as fazendas do nosso município. Você vai ver ventiladores, aspersores de água, barracões climatizados. Você vai ver muita tecnologia hoje embarcada para dar conforto realmente para as vacas, né? Então, esse é o passo número 1 que nós precisamos. E para isso precisa ter energia elétrica, que é o que eu disse aqui anteriormente também, o que é um problema
para o produtor de leite, né? E aí não bastasse todos esses desafios que nós temos, a questão da mão de obra também, que é uma mão de obra de trabalho difícil. E portanto, escasso também. Então, o que ocorre? Nós precisamos, pelo menos, que o governo crie alguma salvaguarda para o produtor. Não pode deixar o negócio assim, ao bel prazer, no acordo do Mercosul. Né? Porque o acordo do Mercosul é livre comércio, então pode mandar para lá, para cá, não tem volume estipulado. Agora, o fato é que, principalmente a Argentina, está tendo um excesso na produção de leite, porque há uma crise grave lá naquele país. A população não tem dinheiro para consumir o leite que os produtores estão produzindo, e aí o Brasil vira essa válvula de escape todo, né? Nós, com 220 milhões de habitantes, passamos a ser o provedor do produtor de leite uruguaio e argentino. Então, isso não faz sentido. Por isso, a gente faz um apelo mais uma vez, para que o ministro da Agricultura tome uma decisão no sentido de cortar o benefício das indústrias através do programa do leite mais saudável, né?